usou para que fosse atrás de Zaqueu. Era um tempo de hoje. Muitas pessoas que quer desviar você para um caminho que Deus lhe mandou para outro. A mesma coisa foi com Jesus, o discípulo. Você acha que o discípulo, ali que estava com Jesus, não murmurou porque Jesus foi um culto de Zaqueu? Porque Jesus foi um culto de Zaqueu? Porque Zaqueu era um homem rico. Ele precisava, ele podia ser rico, ele podia ter dinheiro, ele podia ser de estatura, mas ele era pequeno de estatura. Mas o que ele tinha de estatura era muito dinheiro. Louvado seja o nome do Senhor. Mas logo que Zaqueu não tinha era Jesus. Então, se Jesus parou naquele momento, não foi para onde os discípulos queriam foi até a casa de Zaqueu. Zaqueu, desce depressa porque hoje eu visito a tua casa. E Zaqueu ficou louco, ele ficou feliz, mas nem todos os discípulos entrou por Jesus. Porque nenhum discípulo gostou. A mesma coisa é dentro da igreja. Quando você corre atrás de mundo, nem todos os discípulos ficam felizes porque você foi atrás de discípulos. Ele não incomoda, porque ele não quer igreja cheia, ele quer igreja do jeito dele. Então aqueles discípulos de Jesus, ele ficou incomodado. O Senhor não ia para o outro lado, e Jesus disse assim: eu vou para aqui. Porque Deus disse assim: eu vou ir aqui, porque aqui esta casa que está precisando de mim. Deus disse assim: eu não vim para você, eu vim para esses que estão doentes, esse que está precisando da minha palavra, está precisando do meu amor, está precisando que ele chegue até a mim, para que ele seja salvo. A mesma coisa dentro da casa de Deus, é dentro de uma igreja pequena. Deus disse: pastora, eu quero que você vá naquele lugar. Aleluia. Os discípulos dizem assim: como a senhora pode ir naquele lugar? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque se eu fui naquele lugar, louvado seja o nome do Senhor, porque foi conduzido pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Não foi pela vontade da pastora, porque pela vontade da pastora, a pastora nem ia lá, ficava incomodada dentro de casa. Eles têm que vir, eles têm que ir. Mas meu irmão, Jesus, ele foi atrás de Zaqueu, porque Zaqueu era para ser salvo. E Zaqueu ficou feliz. Glória a Deus. Eu estou falando da riqueza de Zaqueu. Todo mundo já sabe. Eu disse: Senhor, de novo, você vai levar aquela, e você vai levar o que eu estou te mandando. Eu disse: Jesus, é mesmo? Eu disse: e o que Deus fala essa noite? Quantas pessoas que te impedem, ou que seja de você chegar à casa de Deus? Se você é amada pela sua pastora, ele chega e diz para você: ele não é desse jeito, você tem que adorar a Deus. Primeiro você tem que adorar a Deus, mas você tem que ter amor pelo líder que está dentro desta igreja ou de outra congregação, porque o que ele faz é orar pela sua vida, é buscar pela sua vida, pela tua vida, é chorar, é pedir a Deus de passar pelo teu ano, pelo teu trabalho, pelas tuas condições, pela inferioridade, para que você venha chegar até Jesus, para que você venha para um caminho certamente de santidade, porque Deus foi atrás de Zaqueu. Zaqueu não era homem pecador, e nem por isso Jesus ficou de atrás de Zaqueu. Jesus foi atrás de Zaqueu. Zaqueu era um ladrão, mas mesmo assim Jesus olhou para o pecado de Zaqueu. Jesus, louvado seja, olhou para a salvação que ele queria que Zaqueu fosse salvo. Jesus olhou e veio para o pecado de Zaqueu, porque Deus sabia que Zaqueu era um pecador. Era um pobre, desgraçado, roubador de imposto, roubava o que não convia a ele, tirava tudo dos pobres para ele se enriquecer. Aleluia. Mas Zaqueu era mandado para os mais grandes. Cuidado, viu? Que você pode até estar confundido, você pode até dizer assim: aquela pastora não sabe pregar, aquela pastora não sabe falar. Pessoas que vêm lá falam bonito com você, mas não está vivendo o que você está vivendo no seu coração. Está mais longe de Jesus do que no mundo espiritual. Cuidado. Está mais longe de Jesus do que espiritualmente. Quando as pessoas que convêm
Deus te colocou aqui neste lugar, porque este lugar aqui está errado. Pastor, continua com o meu pé. Pastor, foi Deus que mandou você me colocar. Se não foi Deus que mandou eu te colocar aqui nesse lugar, que Deus me mate ou Deus me tire desse lugar. Se não foi Deus, Ele me mate ou me tire desse lugar, porque eu só faço o que Deus manda aqui nesse lugar. Se Deus disse, eu quero ver as minhas ovelhas me buscando, as minhas ovelhas me adorando, mas que eles não venham continuar no erro. Zaqueu continuou no erro? Zaqueu foi assim, meu Jesus. Sabe por quê? Porque eu sempre contemplo o coração dele, não é eu, não é você, não é ninguém que contempla o coração dele, só tem ele, é Jesus. E aquele discípulo viverá como pode. Ele entrar ali na casa de um pecador, ele murmurou. Aqueles povos que estavam ali murmurou contra Deus. Você não acha que murmurou contra Deus? Como é que pode? Ali um pecador, como é que pode que Jesus ia para outro caminho, levando seja e fala atrás de Zaqueu, porque a casa de Zaqueu estava precisando de ser casa de Abraão ser salvo. Deus, quando Ele mandar você no lugar, mesmo você com vergonha, você olha assim e diz assim, Deus te ama. Sabe por quê? Porque sempre mandou tu falar, porque foi Ele que mandou tu dizer assim, eu não sei falar. Aí Deus disse, Jeremias, abre a tua boca e diga assim, eu vou te usar do jeito que tu não pensa. Mas muitos que diz que te amam, muitos lá atrás que diz que é teu amigo, ou tua amiga vai dizer assim, oxe, a pastora botou ela ali naquele lugar, eu não estou gostando. Você pode ter certeza, quando você estiver aqui na tribuna, outros que diz que ele ama por aí, vai ter ódio de você. Não vai te amar não. Porque no mundo espiritual é desse jeito. Não pense que é os ímpios, é os próprios que estão. Muitos têm um coração bom, outros só têm um espírito de engano por esse mundo do meu Deus. Então a gente tem que vigiar tudo que nós fizemos. Nós temos que vigiar todos os momentos, toda hora. Se eu ligo para você, eu falo com você, porque foi o Espírito Santo que me guiou para falar. Eu não sou de estar na casa de ninguém, mas se Deus dizer assim, vá, eu vou. Se Deus me dá o lugar, eu digo. Se tiver doente, se tiver pegadito, eu posso dizer isso assim, minha filha levanta as madrugadas, aleluia, quebra as cadeias, quebra os quilhões que está difícil, aleluia, a tempestade, minha filha, está muito grande, mas tu tem força para quebrar, porque tu tem força, minha filha, porque eu estarei contigo, toda a tua caminhada, todo o teu lado, toda a pedra de tropeço na tua vida, eu estarei contigo. E como a pastora é persistente, a pastora é persistente. Se me chamou, porque ele sabe que eu sou persistente. Quando eu quero, eu corro atrás. Onde ele mandar, eu não tenho medo. Onde Deus mandar, eu vou. E foi assim que aqueles discípulos não oraram contra Jesus. Comigo será que é diferente? Comigo com você é diferente? O discípulo não orou contra Jesus, que foi atrás de Zaqueu. Zaqueu só queria só a riqueza só para ele. Zaqueu, para você, Jesus, Zaqueu precisava de Jesus.